Tudo bem, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre mãe, sobre codependência. Um assunto amargo, amargo porque dói, porque pega em feridas e de alguma forma todos nós temos algum ponto que toca ou já tocou nesse lugar. Existe um estudo que mais de 95% ali das pessoas, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, vivem dores na relação, dores nos relacionamentos, e que isso está associado a esse lugar de codependência. Então, hoje eu não vim aqui com aqueles slides, com essa aula, eu vim aqui numa proposta de ficarmos olho a olho e de fazer uma vivência, porque esse é o objetivo de hoje, é fazer uma vivência. Então, primeiramente, coloca aqui para mim, tem alguém que está aqui pela primeira vez e não me conhece? Põe aqui. E vocês colocam também quem nunca ouviu, se alguém nunca ouviu falar de codependência emocional, põe aqui. Então, você escreve, se você já me conhece, coloca eu já te conheço. E se você ou não te conheço, e você pode colocar, já ouviu falar de codependência ou nunca ouviu falar de codependência. Coloque aqui no chat para eu me situar, entender de onde vocês partem, tá bom? Bom, que é? Eu não te conheço. Sou Gilmar, então, muito prazer. Vou me apresentar então. Já temos uma pessoa aqui que não me conhece, tá? Então, bem-vinda. Provavelmente você veio a convite, né, de alguma pessoa. Eu sou a Bia Rossi, sou terapeuta aí há mais de 15 anos, sempre trabalhando com mulheres. Minha formação ali, raiz, é nas biológicas, então eu vim da biologia, mestrado, depois fui para a área das terapias, começando com acupuntura, body talk e uma série de outros caminhos terapêuticos até eu chegar na psicologia junguiana, onde nós temos o Jung na prática e o meu esposo, que é o trabalho com a psicologia junguiana. E nessa relação ali, nesse movimento todo de estudo e no trabalho com intuição estruturada, eu fui estudar os processos biológicos das percepções e escrevi a biologia da intuição e a biointuição. E na verdade é que eu sempre tive esse contato com o invisível, com a minha linhagem. Minhas avós eram benzedeiras e ao mesmo tempo eu tinha a ciência. Eu vivia nessa dicotomia. Até que, com a vivência das terapias, esses universos eles foram se unindo, porque eu busquei entender como que isso acontece. E trabalhar com a psique, trabalhar com a intuição, na perspectiva da psicologia junguiana, na perspectiva da Clarissa, envolve resgatar o arquétipo da mulher selvagem. E o arquétipo, o que é? É uma força, geracional. A gente entende melhor quando a gente fala do arquétipo materno. O que é isso? Todas nós temos um conhecimento do que é maternidade, mesmo aquelas que tiveram filhos biológicos ou não. A mulher ela tem a capacidade, já está escrito no DNA e na psique geracional o que é a maternidade. Ou seja, o cuidado, o olhar, as emoções, os sentimentos. É como se a gente fizesse um download de um conhecimento. Quando a gente se conecta com o arquétipo, é mais ou menos isso que acontece, um download de um conhecimento. Então, quando Clarissa fala do arquétipo da mulher selvagem, ela está falando a mesma coisa. A gente acessar um download de estruturas, de conhecimentos, de habilidades que fazem com que a gente se conecte com aquela que sabe,
aquela mulher interior que tem força, que tem confiança, que sabe o seu caminho. E nesse livro de contos, existe uma trajetória, né? Onde as mulheres passam por diferentes desafios na vida para retomar essa força. E a Vassaliça é a jornada de resgate da intuição como iniciação, tá? E o primeiro, e o conto da Vassaliça, ela traz, né, essa jornada. O que é um conto? O conto, ele traz tarefas psíquicas, dessa trajetória. E qual trajetória é o conto da Vassaliça? De resgate da intuição como iniciação. E quando a mulher vive essa travessia, ela acessa aquela que sabe, aquela que tem força, aquela que é confiante. E o que isso tem a ver com a codependência? Tem tudo a ver, né? Porque a codependência, é, ela é um estágio onde a gente vive num falso self. Já vai falar um pouco disso, né? Muito bem. Então vamos lá, tá? Bom, deixa eu ver aqui que vocês falaram da codependência. Já te conheço, tenho casos de clientes com dependência. Perfeito. Então, do que eu estou falando, tá? Eu me baseio no trabalho da Darlene Lancer, que ela tem esse livro aqui, Codependência para Leigos. Ou seja, então, estou falando de codependência a partir dessa perspectiva aqui. É um livro muito legal. Muito bem. Então, eu vou falar assim de uma forma bem, bem simples, né? O que é codependência? De uma forma bem resumida, é quando uma pessoa, ela coloca, empenha mais energia para fora dela do que para ela mesma. E qual é o resultado disso? O resultado é que é aquela mulher forte, que todo mundo vê que ela é forte, que ela resolve tudo, que ela resolve os pepinos de todos ao redor dela, que as pessoas, assim, sequer pensam que ela precisa de ajuda, porque ela é forte, mas ela não tem essa mesma força para fazer as travessias para a sua própria jornada, para os seus próprios desafios. Então, é aquela pessoa que começa muitas vezes uma travessia, começa um processo de emagrecimento e não consegue cumprir a dieta. Estou falando assim de um aspecto, né? Ah, ela tem desafios nas suas relações, ela fica andando em círculos. A codependência, a gente olha muito para as relações, né? Então, tem muitos estudos que falam dessas correlações. Por quê? Porque a gente está falando do empenhar fora. Então, aqui eu estou trazendo um olhar da psique aqui, tá? O empenhar energia fora. E isso gera uma dor nas relações. Uma dor. Por quê? Porque, no fundo, ela espera aquilo ao qual uma pessoa empenha energia, ela tem uma expectativa, né? Então, ela tem uma expectativa de retorno desse marido, ela tem uma expectativa de ser respeitada, ela tem uma expectativa, de que ao cuidar ela vai ser cuidada. E muitas vezes essa expectativa não é suprida. Por quê? Porque ela dá tanto, mas ela dá tanto que, às vezes, aquela pessoa ao qual ela deu, geralmente é um dependente, né? Geralmente é um dependente. Então, o que ocorre, né? Por exemplo, em relação com os filhos, muitas vezes é aquela mulher que, quando os filhos são adultos, ela tem necessidades emocionais com aquele filho. Ela muitas vezes se comporta como filha daquele filho, mas não percebe. Ela não percebe.
ela sofre muito porque ela se sente desvalorizada, ela se sente desrespeitada. E aqui a gente não está julgando se isso é verdade ou não, tá? A gente não está fazendo esse julgamento, a gente está falando da sensação, tá? E muitas vezes, sim, acaba se colocando, eu não estou falando ela, né? Porque a gente está aqui em mulheres, mas isso não é exclusivo das mulheres. Ela acaba se colocando em situações onde realmente ela é desvalorizada. Por quê? Porque ela acaba se conectando a uma pessoa que não tem a capacidade de valorizar como ela fantasia que deveria, ou como ela fantasia que ele seria, ou como que ela acha que deveria. A pessoa não tem capacidade. Por quê? Porque ela já se conectou a alguém que consegue dar menos, que é codependente, e ela tem que suprir aquilo lá. Com parceiros, obviamente, com colegas, com amigos, ela está sempre num jogo onde ela está se sentindo menos, se sentindo, ela, essa pessoa, se sentindo desvalorizada. E um processo de codependência, existem algumas emoções principais, culpa, medo estão sempre constantes, ou raiva e mágoa, ou vítima e acusador. Então, sempre um é a vítima, o outro é o acusador, e isso se inverte. Claro, gente, assim, eu poderia dar, assim, um curso gigante sobre isso, mas esse não é o objetivo. O objetivo é trazer uma visão geral e focar aqui em situações que são mais comuns entre nós mulheres que estamos aqui, principalmente em mulheres mais velhas que vivem isso. Mulheres que muitas vezes ficam mais velhas e por uma condição acabam dependendo desse dependente, né? E isso então só acaba fazendo com que a situação piore. Aqui a gente não vai abordar. Ah, e tem uma coisa muito importante também, a parte do controle. O codependente, ele tem a necessidade de controlar, porque ele acredita que ele está fazendo o certo, e não que não esteja. Só que, você percebe, esse empenho de energia fora faz com que ele controle e muitas vezes manipule. E para isso, em troca, tem uma necessidade de validação e aprovação. Isso tudo é resultante de um desenvolvimento disfuncional. Não necessariamente todo desenvolvimento, mas pode ter sido alguns eventos ali traumáticos ou algo, uma família, um contexto disfuncional, separação, filhos de pessoas com adicção, né? Alcoólatras, etc. Isso é muito comum, é praticamente assim, matemático. Pais indisponíveis que evitavam se comunicar, que a mãe que era muito preocupada com esse pai dependente, e não tinha tanta disponibilidade para olhar para os filhos. E existe um caminho, né, próprio ali do trabalho da Darlene e dos estudiosos da codependência, existe um caminho de cura dos comportamentos, né? Falo cura no sentido de diminuir esse sofrimento nas relações. E esse caminho é baseado nos passos dos alcoólatras anônimos. Aqui, a gente vai trazer um outro aspecto. Por quê? Quando a gente está falando de uma situação que gera dor, então a gente está falando dessa relação que gera dor nas pessoas,
A gente já conhece aqui pela teoria e pela psicologia analítica que o nosso inconsciente, ele é um depositário de força. Jung já dizia que nada se perde na psique. Ou seja, quantas mulheres já passaram por isso e retomaram sua força? Quantas mulheres conseguem ter relações onde não acontece dor e sofrimento? Logo, a gente pode ir por um caminho de passos a partir da perspectiva comportamental, que isso é uma camada. Essa é uma camada um pouco mais superficial. Aqui, na psicologia profunda, a gente vai para essas outras camadas. Através do arquétipo da mulher selvagem, a gente consegue, é como se a gente ligasse na tomada e trouxesse um pouco mais de força para ver, primeiro, vou falar aqui 3 pontos, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Ver, coragem para ver. E essa coragem para ver precisa de uma coragem. Pode ser num processo terapêutico individual, pode ser um tiquinho só, mas primeiro é preciso dessa coragem. Coragem para ver, apoio para se manter e se nutrir desse repositório de energia psíquica arquetípica, onde a gente sai daquele estado de que depende só de mim. Porque quantas vezes, quem já vivenciou isso em algum grau, mesmo o mínimo que seja, já passou por isso, de falar assim, eu decido, chega, basta. E começa a atuar em prol de retomar um caminho. E começa a executar, começa blá, 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 e vai bem. De repente, a coisa se perde e ela volta. Isso porque aqui, né, segundo Winnicott, existe um self real e um self, um falso self. Tá? A gente podemos falar por essa perspectiva, ou podemos falar das programações comportamentais. Num momento de força desse self real. A mulher, ela entra em contato com o símbolo, ela se enche de energia psíquica e ela vai para frente. E ela começa, e ela consegue. E ali, como ela não trabalha, ela não tem apoio, ela não tem um outro que ajuda na vigilância do seu caminhar, o falso self, sem perceber, ele volta. Por quê? Porque ela ainda não, o self real ainda não está forte quanto identidade. O ego ainda percebe o falso self como real. E de repente ele começa a ter força ali. E a hora que ela percebe, ela já está cuidando de tudo de novo, né? Então é muito importante esses 3 elementos. Um elemento individual de ver, e para isso envolve coragem. O outro elemento, que é um apoio em grupo, para essa vigilância constante. E o terceiro ponto é se nutrir, não parar de se nutrir dessa energia arquetípica que vai trazer esse self para o centro. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Falem alguma coisa aí comigo. Olha, muita gente chegou. Muito bem. Deixa eu só aqui, eu vou gritar para o meu filho trazer água que eu esqueci, só um pouquinho.
Certo. Então, aqui, daquilo que eu falei agora, coloca aqui alguma coisa, uma palavra que te deu a virada, que te chamou a atenção, que te trouxe algum insight. Coloca aqui. Enquanto eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Tudo bem, falta o self e ajuda em grupo. Perfeito. Eita, eu acho que eu sou dependente, mas sempre tive pessoas para cuidar. Maria, lembra que eu falei lá que nesses estudos mostram que mais de 95% das pessoas, e das mulheres principalmente, têm algum traço comportamental disso. Então, fica tranquila, né, que você não tem uma doença, um Não traço. estou sozinha, né? Exato, assim, todos nós temos um traço, principalmente em virtude da construção social da relação homem e mulher. Naturalmente, a nossa sociedade já já vem colocando a mulher inferior há muito tempo. Então, existe todo um contexto social também que contribuiu para isso. Né? Então, tá tudo bem, tá? É importante isso, é importante, dói esse reconhecimento, mas o primeiro ponto é essa coragem de identificar. Por quê? A gente não pode, quando a gente coloca um sintoma, né? Quando a gente fala de codependência ou qualquer outra coisa que classifique a pessoa em um grupo disfuncional ou de comportamento, é muito comum que a pessoa ela traga isso para sua identidade. Brena, a água chegou. Muito bem, para sua identidade. É, isso não é uma verdade, né? A identidade é esse self real. Identidade é esse self real. A questão é olhar para esse grupo de comportamentos. E a Clarissa, ela aborda isso como? Na relação no processo natural da mulher conquistar essa senhora interna que sabe, um primeiro passo, a primeira tarefa é uma transição. É uma transição da morte da mãe interna. É uma transição de uma mãe interna superprotetora para uma mãe interna enérgica. Vamos falar isso já rapidamente, daqui a pouco. Então, primeira coisa, não traga isso para a identidade, certo? Traga isso como assim? Tenho traços. O meu filho, ele, ele é atleta, né? E os livros da psicologia do esporte, eles trazem uma forma, né, de abordar esse inconsciente de uma forma bem interessante. Ele tem um livro que chama Cabeça de Campeão, que comenta que dentro de nós temos um mestre, um artista, e ele fala que nós temos um macaco. E esse macaquinho, ele vai trazer
trazer frases negativas que vão enfraquecer. É uma forma, achei assim até lúdica, né, de falar sobre aspectos, né, onde é, questões internas e que a gente identifica não fazem parte do nosso self, não fazem parte da nossa identidade, mas são aspectos dentro de nós. E no livro, ele fala que a gente precisa domesticar esse macaco. Esse macaco não é a gente. Que todas as vozes que, que vêm na nossa cabeça não necessariamente correspondem àquilo que a gente é, mas sim parte de nós. Aquilo que a gente é aquilo que nos leva para frente, que ele chama de artista e mestre, que ele fala o mestre é o racional e o artista, ele é aquele que flui. Né? Então, nesse sentido, né, vocês já entendem que nós somos formados por complexos, logo, esses aspectos são partes. Muito bem, vamos compartilhar aqui uma coisa. E o codependente sempre acha que o trabalho, como que eu vou fazer um trabalho individual se a gente está falando de relação? Mas e o outro também não tem que mudar? Ah, essa é o difícil, né? Na verdade, o outro tem a trajetória dele. Esse pensamento de que o outro tem que mudar, que conta? Conta que o olhar ainda está preso e direcionado para o outro. Vocês estão vendo aqui, gente? Ter um falso eu ou falso ego é a mesma coisa que falso self? Não. Não, o ego é uma coisa e falso self é outra. É que, assim, são linhas diferentes, tá? A gente está falando de falso self e self real na perspectiva de Winnicott. Então, é essa questão interna. O ego é outra coisa. O ego é essa estrutura de relação comum, é a parte consciente, né? O self é uma parte interna, uma parte essencial. O self é a parte inconsciente, tá? O self. Então, quando é falso self, é essa sensação interna, né, e inconsciente, são essas estruturas inconscientes vindas desse lugar disfuncional, que fazem uma oposição ao self real, que é o self que vai levar ao caminho de individuação. O falso self, ele não vai levar ao caminho de individuação. O self real, sim. E aí existe o eixo ego-self, que é quando o self, ele vai trazer, quando o ego, ele vai entrar em contato com esse inconsciente e vai receber ali a energia simbólica do self, certo, gente? Vai entender? Confundir um pouco. Muito bem, então aqui, essa linha aqui mostra a polarização de comportamentos. Então, o dependente e o codependente, eles se movem aqui. Então, sempre um é salvador e o outro é o carente, por exemplo. Não, eles ficam migram entre essas polaridades, certo? Então, salvador, cuidador, codependente, controlador, acusador, super responsável, autossuficiente, invulnerável, fechado emocionalmente, comunicação disfuncional, limites disfuncionais. A pessoa não quer fazer, mas ela não consegue falar não. Medo da intimidade mantém distância. E aqui, que é o dependente, né, que é mais egoísta, é a vítima, submisso, domesticado, irresponsável, carente, vulnerável, emocional, comunicação disfuncional, limites disfuncionais, medo do abandono, perseguidor. É tudo? Não, gente, que nem falei. É um conjunto ali classificatório, que pode abranger, alguns têm um, outros têm outros.
E aqui é o caminho da recuperação, segundo o caminho da mudança comportamental, quando a pessoa ela vai recolhendo as projeções e vai empenhando energia nela mesma. E ela precisa sustentar uma tensão onde ela vai se sentir egoísta. É uma tensão, porque para ela, ela entendeu que é, ela precisa trabalhar para o mundo, ela precisa trabalhar para os outros. E, obviamente, né, tem um fundo ali de verdade quando a gente vai pensar num profissional, quando a gente vai pensar em comunidade, em sociedade, em relação com o outro. Isso não está claro, isso se confunde, tá? Então, o caminho, né, muitas vezes a pessoa, ela começa esse processo de recolher e ela vai conseguindo se posicionar. E muitas vezes nas recaídas, ela diz que as recaídas, elas envolvem esse outro estado aqui, né? Quando a pessoa, ela começa a se recuperar, começa a recair, pode chegar a essa fase, por isso que ela chama de última fase aqui, certo? Esse aqui é mais para reconhecer. Muito bem. Então, vamos agora. Gente, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Isso é muito novo para vocês? Talvez a relação com as mulheres com os lobos seja nova, né? Acho que para a grande maioria. Se alguém quiser falar, vou fazer o seguinte, ó, aqui no React, do lado do chat, tem as reações, tem um coraçãozinho. Vocês podem clicar ali e aí tem um negócio para levantar a mão, tá? Porque às vezes eu vou falando e eu não vejo. Ainda mais que está no modo de gravação, que muitas vezes eu não vejo vocês. Então, aí vocês levantem a mão aqui, que é importante eu perceber a participação de vocês. O que que a gente vai fazer hoje? O que que a gente viu hoje, né? A gente começou um passo de ver. A gente está aqui num passo de ver. Primeiro passo, né, do ver. E nós vamos agora entrar no terceiro passo, que é o passo da nutrição, e caminhar nessa primeira tarefa. Nutrição arquetípica, né? Nutrição da bênção matrilinear, ou seja, da bênção da nossa mulher selvagem. Quero perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui, quem não conhece o conto da Vassalissa? Tem alguém aqui que não conhece o conto da Vassalissa? E é muito importante, gente, coloque aqui no chat para mim se você não conhece o conto. Escreve aqui, não conheço. Calma, que agora o amargo, né? Até agora a gente tá navegando nessa amargura. Eu sei que falar sobre isso é algo que começa a doer, que você fala, nossa, não quero ouvir, o que eu tô fazendo aqui? Que coisa doida, o que que isso vai mudar? Agora a gente vai para outro lugar, a gente vai para o conto que vai trazer este alento. Gente, eu preciso saber se alguém não conhece o conto aqui. Vocês precisam me falar para eu saber qual etapa que eu trago agora. Se eu preciso ler o conto ou se todo mundo conhece o conto, certo? Bom, o conto da Vassalissa, ele começa com Era uma vez e não era uma vez, e ele vai falar de uma menina que está no leito de morte da mãe. E quando ela está no leito de morte, a mãe diz para a menina: Filha, aqui está a minha herança. Eu não estou falando com as mesmas palavras, tá? Porque eu só estou contando rapidamente. Aqui está a minha herança. E ela dá uma boneca.
E a mãe diz assim: toda vez que você precisar perguntar ou saber qualquer coisa, pergunte à boneca e ela vai te responder. E a menina então guarda essa boneca. A mãe morre, o pai casa novamente, casa com uma mulher que tem duas filhas, e essas mulheres, esse trio é um trio perverso que quer matar Vassalissa. E manda Vassalissa pegar fogo numa floresta escura onde tem uma bruxa, a fim de que ela seja morta por essa bruxa. Vassalissa então sai à noite para pegar o fogo na floresta. Vai por uma trilha escura e nessa trilha, então, ela começa a conversar com a boneca e a boneca começa a dizer para ela os caminhos a seguir. Chega na casa da bruxa, que ela chama de vovó. Essa menina precisa passar por várias tarefas, as quais são impossíveis de resolver, e a boneca, então, cumpre essas tarefas para a menina. A Baba Yaga, que é a bruxa, então, por, por Vassalissa ter cumprido as tarefas, ela dá o fogo para a menina. Só que esse fogo é uma caveira sob uma vara. Vassalissa, então, volta pela estrada escura, agora portando a luz. E ela tem medo dessa luz. E muitas vezes quer jogar fora essa luz. Quando ela chega, a caveira ilumina o trio e transforma esse trio em cinzas. Ela mata esse trio. E assim acaba o conto. Claro que tem muitos detalhes, aqui eu passei rapidamente até para relembrar. E esse conto, ele mostra dos estágios psíquicos da mulher que vive a travessia de instauração da intuição na psique da mulher. E hoje a gente vai falar da primeira tarefa, que tem a ver com a mãe. A gente não chegou na mãe ainda, né? Por que que isso tudo tem a ver com a mãe? A primeira tarefa é a morte da mãe boa demais na psique. A menina, então, está ali com a mãe carinhosa, super protetora, que sempre esteve com a menina. E a mãe morre, mas ela deixa a boneca de herança para a Vassalissa. Psicologicamente, é o momento em que as mulheres elas saem ali do quentinho de uma a pré-adolescência e começam a ir para o mundo onde as pessoas do mundo externo acabam tendo uma importância, onde a voz dos pais não é mais a voz protetora, onde a pessoa ela vai buscar caminhos e vai buscar experiências e vai buscar e tem a vontade de buscar as suas próprias respostas. Então, no desenvolvimento natural, um dos caminhos ali, um dos momentos de transição acontece nessa fase. E quando essa fase ela é interrompida por algum motivo, ou quando a menina não sente que a mãe foi suficientemente boa, percebe? Porque a mãe protetora precisa dar lugar à mãe enérgica, que é a menina, que está sozinha, mas confiante. Só que se a pessoa ela não teve uma mãe protetora, você percebe que ela não consegue também fazer essa transição? Só que a gente sabe que tudo tem na psique, inclusive a mãe protetora. O que que é o primeiro estágio? Quando as mulheres estão nesse movimento de codependência, elas têm medo. Elas têm medo. E essa primeira fase aqui, geralmente, elas têm medo de se livrar dessa figura protetora. Geralmente, nessas relações, essa figura
ela acaba sendo essa primeira figura materna, acaba sendo não, né? Acaba correspondendo muitas vezes a essa primeira figura materna, né? Que ela projeta, porque na verdade tudo isso também é interno, né? Existe uma mãe real protetora, mas também existe uma mãe protetora interna. Então, muitas vezes a criança cresce, essa mãe protetora interna não dá espaço para uma mãe enérgica. E o que é essa mãe protetora interna? Quando ela fala, não, fique aqui, não se arrisque, não brigue, seja boazinha, seja obediente, fique dentro dos moldes, faça tudo certinho que você vai ser recompensada. Isso não é um típico ali de uma relação codependente? Fique ali que você vai ter a recompensa. Só que nessa transição, ou seja, primeiro existe uma transição e depois da transição, ela descobre que ela tem uma babaiaga. Mas antes de chegar a isso, ela precisa viver essa transição. O primeiro passo é isso. O que que isso tudo tem a ver com a mãe? Até uma pessoa perguntou para mim, mas o que que é essa cura com a mãe? Se eu nunca tive mãe, se nunca foi bom? Gente, cura para nós é processo, é maturação. Não é uma coisa assim, eu vou botar um band-aid, cicatrizou, acabou. Cura para nós da psicologia analítica é viver processos de conscientização, é trazer luz àquilo que está escuro, é entrar em contato com a sombra, trazer luz e fazer com que aquilo tome um outro, a nossa psique, o nosso consciente, tome um outro lugar e nosso ego tenha mais força. Estão me acompanhando aqui? Estão me acompanhando? Estão, né? Muito bem. Então vamos lá. Agora eu vou trazer esse exercício para vocês. Quero que vocês fechem os olhos, respira bem devagar e bem profundo. Bem devagar e bem profundo. Primeiro, você vai olhar ali para a sua história e observe quem foi a sua referência de mãe protetora. Ou você tem essa referência, você tem essa sensação, essa memória de que foi protegida, ou desde cedo existia um medo de estar sozinha, um medo de ser abandonada. Qual que era essa sensação? Você tinha certeza que não importa o que acontecesse, sua mãe estaria ali para você? A sua mãe, ela era ocupada demais com seu pai, com suas dores. Você sentia que precisava ajudar a sua mãe de alguma forma? Isso. Agora, quero que você sinta que toda mãe, ela tem
ela tem dentro de si uma mãe protetora. Mesmo que seja só em uma faísca, em um instante de tempo, em algum momento, ou num desejo, retome esse ponto de ligação, essa sensação de que, ah, estou protegida. Se não foi a imagem da sua mãe, pode ser com a imagem de outra pessoa em que você sentiu esse estado de que estou protegida. Muito bem. E porque você está protegida, você pode colocar a sua energia para viver, não para se defender. Sinta esse estado de empenhar a sua energia para mover-se na vida, porque você já está segura. Isso. Aquela mãe, aquela proteção interna de que dizia, não vai por ali, não vai por aqui, aquele medo, ele vai ficando mais rarefeito, porque no processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. E você se sente bem e tranquila com você mesma. Porque quando você precisar, ela está lá, dentro de você. Agora, ela evolui e se torna uma mãe enérgica, uma mãe que é uma mãe loba. Isso. Ela é amorosa, mas enérgica e exigente. Essa mãe interna diz para você: vai, vai, pegue esse projeto, você consegue. Vai caminhando sem saber muito bem qual é o próximo passo, mas siga. Ela percebe que o conhecimento não está na mente, não está no racional, no previsível, mas na confiança, porque é a intuição profunda que sabe o que é bom. Você só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. É aquela que tem coragem de sair pelo caminho escuro da floresta, porque sabe que o próximo passo virá, e o próximo passo virá. Isso, sinta, ok. Seu tempo, vá abrindo os olhos.
E agora, você vai pegar papel e uma caneta e vai escrever o que vier na mente. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Muito bem. Esse movimento de olhar para essa transição interna da mãe, na verdade, é um movimento de, ao mesmo tempo, perceber um aspecto autoprotetor para quem muitas vezes não tem e acaba buscando fora. E aí a gente vai trazer, vai entrar na codependência disso. Uma relação que a gente pode fazer é isso. Às vezes a pessoa ela não sentiu essa proteção. E como que ela não sentiu, ela vai transicionar. Muitas vezes ela vai ir para um outro lugar como um sentido de proteção, né? Como um sentido de proteção, como aquela mulher forte. Mas, na verdade, ela, no fundo, ela não se sente protegida. No fundo, ela expressa uma força numa persona, mas isso não está integrado no céu. Ela expressa, né? Ela cria uma persona que ela gostaria de ser, aquilo que ela gostaria de sentir, mas na verdade ela não sente. E o que que ela vai fazer? Ela vai procurar essa proteção no outro, e aí que vai ter, pode entrar neste ciclo ali também de codependência, de projetar fora. Então, e aí ela vai fazer tudo para o outro, por quê? Porque ela quer receber de volta, ela quer receber de volta o cuidado, ela quer receber de volta o carinho, ela quer sentir de alguma forma essa proteção que dentro dela ela não sente, tá? Gente, não é, como eu disse, não é estanque. Eu tô falando diversas situações, mas cada um tem sua individualidade e os seus aspectos, né? E os seus aspectos. Então, aqui, retomando com vocês, esses 3 pontos. Ver. Então, o trabalho de ver precisa ser constante. O trabalho de ter apoio precisa ser constante. E o trabalho de se nutrir. E aqui a gente fala desse arquétipo, a gente fala dessa força arquetípica, mas é essa força que vem de outro lugar que não nós mesmos. Então, esse terceiro ponto, ele pode ser um ponto de conexão com uma espiritualidade, por exemplo, de conexão com Deus, por exemplo, também, tá? Então, amadas, agradeço a vocês. Quero fazer um convite aqui, certo? No último encontro, algumas mulheres pediram. Aqui, sempre fui procurar fora o que eu precisava. Isso. Algumas mulheres pediram, né? Falaram, vamos formar um grupo. Então, assim, o que que eu quero pedir aqui para vocês agora? 2 coisas, tá? Se você tem vontade, se você tem interesse em 3 pontos aqui, nenhum desses 3. Primeiro, se você tem interesse num trabalho individual com isso, se você tem interesse de participar de um grupo mais constante, aprofundado disso, ou se você tem interesse em trabalhar com isso e estudar de forma mais profunda o livro Mulheres Correm com os Lobos, eu vou deixar um link aqui com um formulário de interesse, tá? E vocês vão colocar qual que é o interesse de vocês. E aí eu vou entrar em contato, porque dependendo ali da quantidade, do interesse, vai ser o caminho que a gente vai trilhar. A gente já tem pessoas interessadas na último encontro, e agora aqui, esse trabalho com vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui, eu vou colocar para vocês esse formulário escrito Círculo Iniciático, que foi o nome que eu trouxe, que seria esse círculo de restauração dessa intuição. Então, aqui eu vou pedir para vocês peguem esse link
Se você tem interesse em algum desses pontos, eu já trabalho e quero expandir esse trabalho com mulheres, quero ou um grupo terapêutico ou quero trabalho individual, tá bom? Vou colocar aqui para vocês pegarem o link e responderem. Vão colocando, olha, a gente tem 10 pessoas aqui, coloque aqui para mim, ok. A partir do momento que você copiar e abrir esse formulário, vão colocando aqui, ok, para mim, tá? Para eu saber que vocês pegaram. Ah, mas isso não envolve uma inscrição, não envolve certo? Não envolve nada. É o interesse mesmo para a gente conversar. Enquanto isso, eu vou ler algo aqui para vocês, tá? Enquanto vocês pegam o link e falam para mim, Bia, estou no link. Hum, Ok. Faltam 8 OKs aqui. Eu vou lendo aqui quem já falta. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam muito tempo na ociosidade. Todos ficam jogados uns sobre os outros numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes, ou seja, a mãe está protegendo ali. No entanto, quando a mãe loba, afinal, ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam. Ela os empurra se eles não dispõem a fazer o que ela quer. Assim é com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior que trocamos a mãe protetora interior, que era tão adequada a nós quando éramos menores, por outro tipo de mãe, a que vive ainda mais embrenhada nos ermos psíquicos, que é tanto acompanhante quanto mestra. Ela é uma mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós quer deixar a mãe boa demais, que a maioria de nós quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou a sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom ficar com ela, tão gostoso, para que ir embora? Com frequência, ouvimos vozes interiores que estimulam a recuar e a permanecer na segurança. Essas vozes dizem: ah, não se arrisque. Ah, não faça isso. Finja que está se arriscando. Todas essas vozes da mãe boa demais, assustada e bastante desesperada, são essas as vozes da nossa psique, dessa mãe. Ela não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. No entanto, se nos fundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, nossa vida e os nossos talentos expressivos recuam para a sombra e nós definhamos em vez de nos fortalecermos. E o que é pior? E o que ocorre quando se reprime uma energia intensa sem permitir que elas tenham vida? Como uma panela de mingau mágico nas mãos erradas, ela cresce, cresce até explodir, derramando tudo que tinha de bom no chão. Devemos ser capazes de ver, lembra? Primeiro passo. Para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder o seu lugar. Ou, talvez com maior fidelidade à realidade, nós acabemos nos descobrindo expulsas daquele colóquio agradável e aconchegante. Não por termos planejado que isso acontecesse, nem por estarmos inteiramente prontas.
e ninguém jamais está inteiramente pronto, mas porque há algo à nossa espera no início do bosque e o nosso destino é ir ao seu encontro. É isso, gente. Agora, o nosso destino é ir ao encontro. Guiomar, ah não, Regina, esse conto tá assim, o Vassaliça, esse conto, tá? Esse aqui é o meu antigo, que se você for comprar um novo hoje, é aquela capa vermelha. Essa aqui é a edição velha. Gente, se todo mundo pegou aqui o formulário, só consegui três ok aqui. Todo mundo pegou o formulário, põe aqui, para eu saber. E eu vou entrar em contato com você para a gente trocar uma ideia sobre o que você sentiu, se você tem interesse em algum caminho, e eu vou passar aqui as possibilidades que eu tenho, tá bom? Queridas, muito obrigado pela partilha, pela participação. Ah, uma coisa importante, tá? Essas aulas, elas vão ficar numa área da Hotmart, gratuita. Como assim? Eu vou mandar um link aqui para vocês, que assim, a nossa aula, a gente está fazendo vivências semanais. Essa vivência, ela vai estar disponível só por 7 dias, depois a outra vai estar na vivência. Então, quem está aqui hoje vai receber um presente. Vou mostrar aqui para vocês. O que que é? Cadê aqui? Vou mostrar aqui, certo? Só um segundo. Ó, peraí. Gente, fiquem aqui que vocês vão receber um presente aqui. Essa aqui é minha área de membros, que tem vários cursos meus. Então, peraí que é outro link. Aqui. Quando vocês entrarem aqui, vocês entrarem no link, vai estar fechadinho aqui os cursos que você não tem. Você vai ter que fazer um login aqui, tá? Então, se você já comprou alguns cursos meus, o curso que você comprou vai estar aberto. Agora, eu não comprei o curso seu. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nesse experimente grátis, né? Ou seja, você entrou, se registrou na área aqui, experimente grátis. E aqui, esse é o curso Mulher Intuitiva. Mas o que que vai ter aqui para você? Vai ter aberto para você essa aqui, ó, vivências bônus. Então, assim, claro, o curso em si, se você não comprou o curso, obviamente vai estar fechado, mas aqui só esse módulo está aberto. Então, o que que tem aqui? Tem a vivência da semana passada, vai ter essa, e aqui você está vendo que são 3 aulas? O que que são essas 3 aulas? Essas 3 aulas são um mini curso que eu dei, que chama Mulheres Intuitivas, tá? Então, você pode entrar aqui, assistir. Esses 3 aulas vão ficar disponíveis, essas vivências aqui, que elas vão durar uma semana. Então, como eu avisei agora, essa aqui vai ficar até o final de semana, depois a gente sempre vai ter uma, que é aquela ah, anterior aos 7 dias, certo? Joia, pessoal, vocês querem entrar aqui na área? Querem ter acesso ao minicurso? Quero? Perfeito.
Maria, você eu acho que já é aluna, viu? Mas aí você vai ter acesso a tudo, porque você já comprou, acho que quase tudo que eu já fiz, né, Maria? Eu já tinha algumas coisas de vocês, eu não sei se ainda está vigente, mas eu vou ver. Ó, cliquem aqui e ver se vocês conseguem acessar isso aqui que eu falei e vai me trazendo. Então, vou parar de gravar aqui, mas vocês que estão ao vivo, fiquem para vocês me falarem se vocês conseguiram acessar. E você que está vendo a gravação, o link que eu falei para vocês está aqui abaixo, aqui junto, tá bom? Ô, Bia, não é na Oi, Hotmart? é na Hotmart. Ah, tá bom, depois eu acesso, que agora eu vou jantar.